Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do nosso curso de LaTeX. É sempre um prazer imenso estarmos aqui compartilhando conhecimento. Como de praxe, a gente sempre pede para que estes materiais eles estendam a outras pessoas, fazer com que vocês deixem o seu like, se inscrevam em nosso canal para que a gente possa propagar ainda mais e mais conhecimento livre. Bem, hoje nós estamos em mais uma aula e estamos com uma série de aulas anteriores em que nós estamos utilizando alguns recursos de ambientes matemáticos, vamos dizer assim, dos recursos do LaTeX, para que a gente possa desenvolver nossos materiais. E hoje nós estamos querendo criar uma matriz. Então, pessoal de álgebra matricial, álgebra linear, que precisa criar matrizes, dentre outras coisas, nós vamos dar aqui um pontapé inicial e vamos dar recursos para que vocês, por exemplo, possam utilizar símbolos de operações e outras coisas que vocês possam utilizar. Hoje, com a inteligência artificial, fica muito mais fácil a utilização desses recursos com entradas simples de perguntas, e aí a gente vê que facilmente nós conseguimos fazer nossas implementações. Então, para a criação de uma matriz, eu vou utilizar aqui um recurso muito básico, que no RStudio, no TextStudio, que é justamente o assistente. Então, por exemplo, aqui no assistente, um recurso que nós temos aqui é justamente a criação de matriz. Existem diversos recursos para a criação de um ambiente de matriz. Aqui nós temos diversos recursos. Cada um desses recursos aqui, desses ambientes, ele nos dá um formato de matriz diferente. Então, a primeira que eu vou utilizar aqui é justamente o ambiente matrix. Então, aqui eu vou simplesmente criar um ambiente matrix, dando apenas com duas linhas e duas colunas, e vou criar uma matriz básica. Uma coisa que é interessante quando eu for compilar o meu ambiente. Veja que aqui está saindo com um erro. Por quê? Porque isso daqui, apesar de ser o ambiente matrix, esse ambiente matrix ele tem que estar dentro de um ambiente matemático. Então, diversos recursos nós já mostramos anteriormente, como nós podemos criar um ambiente matemático. Eu posso simplesmente delimitar por $, e aí nós podemos facilmente ter nossa matriz. Veja que nesse primeiro caso, o ambiente matrix, ele não nos mostra os colchetes, ou melhor, as chaves. Colchetes, sempre faço essa confusão. E aí, um recurso que nós temos é justamente o ambiente B-matrix, que a gente pode criar justamente nossos colchetes. No ambiente matrix, eu posso justamente, ele é muito parecido com o ambiente também array, ó, se nós criarmos aqui, e este ambiente muitas vezes, faltou delimitar aqui, e esse ambiente, deixa eu ver o que é que eu posso estar errando aqui no ambiente matrix. Deixa só eu pedir novamente, porque eu quero mostrar para vocês o seguinte recurso, ó. Faltou eu delimitar a forma de como eu quero os valores nas células, que é esse CC aqui. Então, o ambiente array ou o ambiente matrix, ele é muito utilizado quando nós queremos fazer, por exemplo, um sistema. Então, um exemplo aqui, né? Vamos supor que eu estou querendo abrir aqui, ó, uma chave, e aqui no final eu uso simplesmente ponto,
E aqui eu estou querendo criar alguma espécie de sistema ou alguma condição que tenha duplas entradas. Então eu posso dizer que x, quer dizer, estou extrapolando, né, a ideia. Então eu posso dizer que, por exemplo, criando uma função e dizendo que f de x ele é igual a 1, sei lá, se text rm, se x for maior do que zero e text rm, caso contrário, posso utilizar esse recurso aqui e dizer que ele vale zero. Então, uma outra coisa que eu posso fazer aqui nesse recurso, veja que eu estou extrapolando a ideia, porque são muitos recursos que nós podemos fazer. Nossa finalidade é a matriz, mas eu estou deixando possibilidades para vocês. Então, aqui é o formato de como a célula está. Então, aqui eu vou colocar left para a esquerda, o alinhamento. Então, veja aqui o que acontece, ó. Então, veja que com o array eu consigo fazer essa implementação. Então, para que serve o array? Para que serviu o ambiente matrix? Quando eu quero ter um formato de uma espécie de estruturação de matriz, mas não é exatamente uma matriz, né? Então, existem diversos recursos. Então, veja que meu foco nesse caso não está sendo a criação dessa estrutura aqui. Nossa finalidade, na realidade, é uma matriz. Então, vamos lá para este recurso. Isso aqui é interessante porque vocês podem guardar essas ideias para poder explorar sempre um pouco mais. Então, no nosso caso, para a matriz, o recurso que é mais rápido aqui para o nosso caso é o bmatrix. Então, eu venho aqui no bmatrix e vou colocar aqui a criação de uma matriz, por exemplo. Ó, deixa eu copiar essa estrutura para dentro do meu ambiente. Veja que aqui eu estou colocando $$, mas eu posso colocar o ambiente align, equation, dar uma olhada nas aulas anteriores para vocês visualizarem esses recursos. E aqui eu posso criar justamente minha matriz. Eu gostava muito da estrutura de como e de notação que o professor Daniel da Universidade Federal de Lavras utilizava para a criação de matrizes, quando utilizava letras maiúsculas, às vezes. No nosso caso, quando isso era escrito à mão, nós colocávamos em negrito, etc. Bem, aqui são formas simples. A questão é agora, como é que eu posso fazer operações com matrizes? Então, existem muitos símbolos, tá? Então, um recurso que a gente pode fazer hoje, uma ideia poderia ser buscar em apostilas, buscar em livros, mas hoje, com o uso das inteligências artificiais, fica muito mais fácil encontrarmos esses símbolos, sempre lembrando que isso deve estar em ambiente matemático. Então, por exemplo, eu quero criar a ideia, vamos colocar aqui no itemize, de matriz transposta, por exemplo. Então, eu posso utilizar esse recurso aqui, sempre dentro do ambiente matemático. Eu vou tirar essa igualdade aqui. E essa operação ela vai ser feita depois do begin end, né? Então, como eu quero um superescrito, então eu vou utilizar, ao invés do T, que eu poderia utilizar, eu posso usar o barra top. Então, eu posso ter aqui um recurso da criação de uma matriz transposta. Se eu quisesse fazer uma multiplicação aqui entre matrizes, eu poderia também, tá? Ó, eu poderia tranquilamente colocar aqui
e continuar a minha expressão, tá? Ó, eu aqui teria a multiplicação, e poderia colocar aqui um ponto, né, de separação. Depende do formato de como você quer essa estruturação, mas as ideias do que eu quero dar é, por exemplo, aqui, utilizando o Gemini, basicamente, eu pedi a ideia de me dar algumas notações para a criação. Por exemplo, o uso do determinante de A, em que o determinante de A, quando eu utilizo, por exemplo, por meio de dólar, né? Eu posso visualizar tranquilamente essas operações, determinante de A, percebe? Uma outra coisa que pode acontecer para a criação desse determinante é como a barra, ela não fica um colchete, ela fica uma barra vertical, esse recurso pode ser utilizado simplesmente no ambiente, ao invés de B, V matrix. Ó, e veja como é que fica agora a forma da minha pseudomatriz. Vamos pensar assim, né? Matriz no sentido da estrutura, de como é que ela está desenhada no nosso material, tá? Então, diversos recursos. O que é que eu quero dizer com isso, para nós não estendermos tanto essa videoaula? É que eu posso utilizar hoje os recursos com inteligência artificial e ele me dá as notações de como eu posso utilizar diversos tipos de símbolos. Por exemplo, eu quero aqui pedir o símbolo do produto de... Acho que é assim que se escreve, Connect. Então, Chronic. Tá aqui, ó. Barra O Times. Então veja que quando eu escrevo esta anotação, aparece esta simbologia para mim. Então, diversas operações dentro de álgebra matricial, você pode, por meio de pequenas buscas com a IA, encontrar todos esses recursos. Não vou mais estender essa nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de deixar o like, se inscrever em nosso canal para que a gente possa ainda mais alimentar esses materiais. Lembre-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!